Olá, eu me chamo Simone Ayubi e nesse vídeo eu quero deixar uma pergunta para você que de repente está me assistindo e está aí desanimado com o trabalho, desmotivado, quer fazer uma mudança na sua vida profissional. A pergunta que eu quero deixar para você refletir é a seguinte: o que de pior pode acontecer se você tomar essa decisão? O que de pior pode acontecer se você sair desse trabalho que tanto te angustia, se você se livrar dessa profissão que já não te traz mais nenhuma alegria, nenhum sentido, nenhum significado? O que de pior pode acontecer? E o que me motiva a estar gravando esse vídeo e fazendo essa pergunta? Porque eu percebo que muitas vezes, quando um profissional está ali tendo que fazer uma nova escolha, tomar uma decisão mediante um trabalho, carreira, né? Seja porque está desanimado, desmotivado, porque já não se vê mais fazendo aquilo, porque não aguenta mais um chefe tóxico, pode ter vários motivos. O fato é que a pessoa quer fazer uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, existe uma palavrinha, uma emoção muito forte do ser humano chamada medo, que impede essa mudança, né? Que acaba travando a pessoa e ela não consegue aí adotar realmente uma estratégia e até mesmo ela não consegue ir para ação. O medo, ele realmente tem esse poder de paralisar. E quando você vai fazer um trabalho, no meu caso, quando eu vou fazer um trabalho com essa pessoa para entender as origens desse medo, muitas vezes o que é percebido é que 99% das vezes o medo que a pessoa sente não é um medo real. Ele é fantasioso, ele muitas vezes é catastrófico, porque a nossa mente ela tem esse poder. Como o nosso cérebro ele foi programado para nos proteger, o nosso cérebro é programado para garantir a nossa sobrevivência, o que acontece é que os nossos medos, mediante toda essa programação neural, eles ficam muito mais evidentes, né? Então a gente tem que fazer um trabalho com a nossa mente para não deixar com que esse medo nos trave, para não deixar com que esse medo paralise. E como é que esse trabalho é feito? Na verdade, a gente tem que entender quais são os pensamentos, também chamados de crenças, né? Que são os pensamentos enraizados, internalizados dentro da gente, que impedem com que a gente avance, né? Nós temos milhares de crenças aí na nossa mente que fazem, né, com que a gente seja a pessoa que nós somos hoje. Ao mesmo tempo, nós temos milhares de pensamentos, crenças, que impedem que a gente seja a pessoa que a gente quer se tornar. Então, é importante fazer uma reflexão, entender essas crenças, mas essa pergunta, ela ajuda a chegar no centro do medo. Porque é uma pergunta que você vai racionalizando a questão. Então, por exemplo, eu pergunto assim: ok, você quer mudar de trabalho, você quer seguir a carreira que realmente você sempre sonhou em ter, o que de pior pode acontecer? E se demorar? E se eu ficar sem dinheiro? Ok, o que de pior pode acontecer se você ficar sem dinheiro? Eu vou ter que mexer nas minhas economias. E o que de pior pode acontecer? Eu vou ter que pedir dinheiro emprestado. E o que de pior? Quando você vai perguntando, fazendo essa autoanálise, né? No caso, às vezes eu ajudo a pessoa nesse processo. Quando você vai perguntando e vai mergulhando bem na questão, você chega bem no centro, você percebe que o seu medo, ele é desse tamanho. Mas o nosso cérebro, a nossa mente tende, como eu falei, a ampliar, a deixar o problema muito maior do que ele necessariamente é. E tem mais uma coisa: ainda que dê tudo errado, ainda que a sua decisão, a sua escolha, a sua mudança saia completamente fora, diferente do que você planejou e sonhou, ainda assim, os problemas, os desafios que você venha a ter são distantes do seu medo. São, como que eu posso dizer, mesmo que tudo dê errado, isso tudo, o que vai dar errado, o desafio que você vai ter por causa da sua escolha, ele não é tão grave quanto o medo que você teve antes de tomar a decisão. Ou seja, de qualquer forma, a gente está falando aí de um medo realmente, se a gente for racionalizar bem ele, será que ele tem tanto fundamento assim?
Será que isso que você imagina como sendo de pior, né, que vai acontecer, será que de fato vai acontecer? Como eu disse, ainda que as coisas não saiam como você pensou, sonhou, planejou, estruturou, ainda assim é distante, é diferente do seu medo, o medo que você tem ou tinha quando você tomou a decisão. Bom, esse vídeo é um assunto bem profundo, um assunto complexo, mas eu quis aqui jogar só uma luz, né, realmente colocar aqui um ponto para reflexão, e que esse ponto, apesar de parecer simples, mas ele é bem profundo quando a gente para para pensar e vai mergulhando a fundo o que de pior pode acontecer, e de novo, até chegar bem no centro dessa questão. Geralmente a gente tem que se perguntar no mínimo 5 vezes, no mínimo, para poder entender bem qual é a base, né, o centro desse medo, o núcleo desse medo. A gente percebe que tá tudo aqui, ó, muitas vezes, e que a realidade não precisa ser assim. Ok? Até o próximo vídeo. Obrigada pela sua atenção e tempo em me ouvir. Tchau, tchau.